Módulo 2. Conheça cada título público. Todo título público vai possuir uma característica de rentabilidade e outra de fluxo de pagamentos. Características de rentabilidade. Um título público pode ser pré-fixado, ter uma rentabilidade pré-fixada. Exemplo, um título público que paga 15% ao ano. Isso significa que se você investir nesse título, R$ 1.000, vai acumular no fim do ano R$ 1.150. Rentabilidade pós-fixada. Um título público com rentabilidade atrelada a algum índice, a algum indicador. Como exemplo, um título público com rentabilidade atrelada a Selic. Esse título existe, é o Tesouro Selic. Características de fluxo de pagamentos. Os títulos públicos podem pagar o investidor de duas formas diferentes. Pagamento de juros e do principal no vencimento, ou seja, você faz uma aplicação, um desembolso, e recebe tanto o que você desembolsou e os juros lá no vencimento, lá na data em que termina esse título, ou pagamento de juros semestrais e principal no vencimento. Os títulos com essa característica pagam os rendimentos semestralmente e o valor aplicado no vencimento. Existem 5 tipos de títulos públicos sendo vendidos hoje no Tesouro Direto. São 5 títulos que combinam essas características de rentabilidade e de fluxo de pagamentos. O Tesouro Selic tem uma característica de rentabilidade pós-fixada, atrelada à taxa básica de juros, atrelada à Selic. O fluxo do Tesouro Selic é simples, você recebe juros e principal no vencimento. Tesouro pré-fixado é um dos títulos onde você já sabe exatamente o quanto vai receber na data de vencimento. Esse título também possui um fluxo simples. Você recebe os juros e o valor aplicado na data de vencimento. Tesouro pré-fixado com juros semestrais. Como o próprio nome diz, é um título onde você já tem uma taxa pré-determinada e que você recebe os juros semestralmente e o valor aplicado no vencimento. Tesouro IPCA+. É um título que tem o valor corrigido pela inflação e ainda paga uma remuneração pré-fixada em cima desse valor corrigido. É um título com fluxo de pagamento simples, onde ele vai pagar tanto essa correção quanto os juros e o valor principal lá na data de vencimento. Tesouro IPCA+, com juros semestrais. É um título que corrige o valor pela inflação e que também já deixa determinado um ganho além da inflação. Já determina uma taxa pré-fixada de ganho real. Esse título vai fazer o pagamento dos juros semestralmente e devolver o principal, o valor aplicado, na data de vencimento. Essa tabela representa os preços e taxas dos títulos públicos disponíveis para compra no Tesouro Direto. Observe que está discriminado cada título público, seu vencimento, a taxa de remuneração e a taxa de venda para quem já possui o título público. Também já está determinado o preço de compra e de venda de cada título público. Quando o preço de compra está zerado, significa que esse título público não é mais disponibilizado no Tesouro Direto. Não se preocupe tanto com esses números ou com essa quantidade de informações. Vamos entender cada título público nesse módulo. Tesouro Selic, antiga letra financeira do Tesouro. O Tesouro Selic rende de acordo com as variações da taxa básica de juros na economia. Ele possui uma rentabilidade atrelada à taxa Selic. Ao aplicar nesse título, o investidor receberá diariamente uma correção sobre o valor aplicado. Dia após dia, a aplicação no Tesouro Selic sempre aumentará um pouco. O tamanho dessa correção diária vai depender da taxa Selic vigente na economia naquele dia. Quanto maior a taxa Selic, maior a correção diária e maior a rentabilidade. Quanto menor a taxa Selic, menor a correção diária e menor a rentabilidade. Por render de acordo com a taxa de juros vigente na economia, dia após dia, o valor aplicado no Tesouro Selic apresentará um crescimento na remuneração estável, sem oscilações importantes. A rentabilidade do Tesouro Selic sempre andará alinhada com a taxa de juros vigente no mercado. Por ter esse comportamento estável e sem oscilações importantes, o Tesouro Selic é o título público mais conservador entre as opções oferecidas no Tesouro Direto. É indicado para investidores que podem precisar do dinheiro aplicado a qualquer momento, que precisam de liquidez.
O fluxo de pagamento do Tesouro Selic é simples, ou seja, você recebe o valor aplicado e a rentabilidade no vencimento. É possível vender o Tesouro Selic em qualquer dia útil. Após a solicitação de venda, é possível resgatar o dinheiro que estava aplicado com remuneração proporcional ao período investido no dia seguinte. É válido ressaltar que, mesmo sendo tributado, o Tesouro Selic vai proporcionar um retorno melhor que a poupança, que é isenta de imposto de renda. Como exemplo, podemos verificar o Tesouro Selic com vencimento em 2021. Observe a trajetória do Tesouro Selic com vencimento em 2021. Um investidor que comprou uma unidade de Tesouro Selic 2021 por R$ 6.677,32 no dia 10 de 3 de 2015, viu o preço do seu título chegar a R$ 7.763,16 no dia 13 de 5 de 2016. Observe que a trajetória, a evolução desse título foi sem oscilação, é uma linha reta ascendente. É por isso que esse título é indicado para investidores conservadores. Tesouro Selic versus CDB versus fundos de renda fixa. Já comentei que o Tesouro Selic é indicado para investidores que podem precisar resgatar o dinheiro aplicado a qualquer momento. Isso porque o Tesouro Selic tem uma trajetória de remuneração sempre positiva, sem oscilações no preço do título. É um investimento para quem não quer dor de cabeça. Que esse título é uma opção mais interessante que a poupança, já sabemos. Mas esse título pode ser muito mais interessante que fundos de investimento de renda fixa com altas taxas de administração ou que CDBs dos grandes bancos de varejo. Para demonstrar como essas aplicações rendem, devemos entender o conceito de taxa DI. A taxa DI é obtida através da média ponderada dos juros cobrados nos empréstimos de bancos para bancos. Boa parte das aplicações em títulos privados possui uma remuneração expressa como um percentual da taxa DI. É a referência das aplicações em títulos privados e dos fundos de investimento em renda fixa. A taxa DI sempre é muito próxima da taxa Selic, conforme o gráfico abaixo. Quanto maior a taxa Selic, maior a taxa DI e maior a remuneração dos investimentos em títulos privados. Quem investe em fundos de investimentos, fundos DI, fundos de renda fixa e até fundos multimercado, possui dinheiro investido em títulos públicos indiretamente. O mesmo é válido para quem mantém dinheiro aplicado em planos de previdência privada e fundos de pensão. Essas instituições investem o seu dinheiro em títulos públicos e ficam com uma parte da rentabilidade através da taxa de administração. A grande vantagem de conhecer o Tesouro Direto é que você pode investir diretamente em títulos públicos, como é o caso do Tesouro Selic, e eliminar intermediários e seus respectivos custos. Isso também é válido para os CDBs dos grandes bancos, que simplesmente não pagam 100% da taxa de juros, e sim uma parte, um percentual. Nos últimos 12 meses, o Tesouro Selic, com vencimento em 2017, obteve um retorno bruto de 14,02%. O CDI nos últimos 12 meses foi de 13,99%. Um CDB que paga 85% do CDI proporcionou um retorno de 11,77%. Então, por que investir em um ativo que paga uma parte da taxa de juros se você pode receber a taxa de juros toda? A mesma informação é válida para um fundo de um grande banco. Esse fundo, que tem o objetivo de simplesmente entregar um retorno equivalente à taxa de juros vigente na economia, entregou um retorno para os seus cotistas de 9,6%. Esse retorno, proveniente de investimentos em títulos públicos, é corroído por uma taxa de administração cobrada pelo banco de 3,9%. Não faz sentido você investir em um fundo que visa reproduzir a rentabilidade da taxa de juros da economia, mas que cobra uma taxa de administração alta. É muito mais interessante investir no Tesouro Selic, que reproduz de uma vez só o retorno da economia. Tesouro pré-fixado, antiga letra do Tesouro Nacional. O Tesouro pré-fixado possui uma rentabilidade pré-determinada, fixada no momento da compra. O investidor saberá exatamente quanto irá receber de remuneração no seu investimento. Todo título Tesouro pré-fixado possui uma data de vencimento, onde o investidor receberá de volta o valor aplicado, o principal,
mais a rentabilidade, os juros, de uma vez só. Ou seja, o fluxo de pagamento do Tesouro Pré-Fixado é simples. Uma característica interessante do Tesouro Pré-Fixado é que o preço do título sempre será R$1.000 na data de vencimento. Se o investidor comprou um Tesouro Pré-Fixado há 3 anos atrás por R$700 e o título vence hoje, o investidor receberá do Tesouro Nacional exatos R$1.000, uma rentabilidade de 42,85% em 3 anos, ou 12,62% ao ano nessa aplicação. É válido ressaltar que essa rentabilidade é bruta, sem desconto de imposto de renda e de taxas. Veremos isso adiante. O interessante esclarecer aqui é que ao comprar uma LTN, você está comprando um vale R$1.000 na data de vencimento. De qualquer forma, ao comprar uma unidade de tesouro pré-fixado, o investidor sabe que receberá R$1.000 bruto na data de vencimento, independente das mudanças na taxa de juros ou da taxa de inflação. É um contrato com remuneração fixada na data de vencimento. O investidor sabe exatamente o quanto irá receber. Mas o que acontece se o investidor precisar resgatar a aplicação em tesouro pré-fixado antes do vencimento? Nessa situação, o investidor terá que aceitar o preço que o governo está pagando por esse título. Esse preço vai depender da taxa de juros vigente no momento da venda antecipada e do prazo do título público, de modo que a rentabilidade poderá ser diferente da contratada, podendo ser maior ou menor. Falaremos mais sobre esse tipo de risco no próximo módulo. Esse título é recomendado para investidores que querem garantir uma remuneração fixa ou um determinado valor a médio prazo na data de vencimento, acreditando em uma queda futura da taxa de juros e da inflação. Na tabela que apresentamos anteriormente de títulos públicos disponíveis para compra e venda no Tesouro Direto, vimos o Tesouro Pré-Fixado com vencimento em 1/1 de 2019. Com uma remuneração de 12,41% ao ano e com preço de compra de R$ 736,44. Caso o investidor mantenha essa aplicação até a data de vencimento, o valor bruto para resgate será de R$1.000. O valor líquido para resgate, considerando impostos e taxas, será de R$ 953,45. Uma rentabilidade líquida de 10,34% ao ano. O objetivo dessa simulação é mostrar como é o retorno do tesouro pré-fixado na prática. Tesouro pré-fixado com pagamento de juros semestrais. Antiga nota do Tesouro Nacional Série F. Assim como o tesouro pré-fixado, o tesouro pré-fixado com juros semestrais já tem uma rentabilidade pré-determinada. A diferença é que o pagamento dos juros é semestral. O investidor já sabe quanto vai receber, mas o pagamento dos juros já vai sendo feito conforme a aplicação é mantida. Esse título é recomendado para investidores que querem garantir uma remuneração fixa ou um determinado valor a médio prazo na data de vencimento, acreditando em uma queda da taxa de juros e da inflação. Também é interessante para investidores que desejam receber os juros antecipadamente para efeitos de renda. Na tabela de títulos disponíveis para venda no Tesouro Direto que apresentei antes, havia o Tesouro Pré-Fixado com pagamento de juros semestrais com vencimento no dia 1/1 de 2027 e com uma taxa de remuneração de 12,24% ao ano. Esse título custava R$ 911,75. O valor bruto para resgate no vencimento é de R$ 1.048,80. O valor líquido para resgate no vencimento é de R$ 1.020,66. Já a soma líquida dos juros semestrais, dos cupons semestrais e do resgate é de R$ 1.853,05. A rentabilidade líquida desse ativo, caso mantido até o vencimento, será de 10,74% ao ano. Tesouro IPCA+. Antiga nota do Tesouro Nacional, Série B, principal. O Tesouro IPCA+, é mais um dos títulos que o governo oferece aos investidores para captar recursos e financiar suas atividades. No caso do Tesouro IPCA+, o dinheiro aplicado é corrigido pela inflação, de acordo com o IPCA, e ainda remunerado por uma taxa pré-fixada, definida no momento da compra do título, que não pode ser mudada. Ou seja, a rentabilidade do Tesouro IPCA é indexada à inflação e ainda garante um ganho além da inflação
através da taxa pré-fixada. É o título ideal para investimento a longo prazo, para constituir uma previdência própria para a sua aposentadoria. No Tesouro IPCA+, o valor aplicado na data de aplicação vai ser corrigido e remunerado pela taxa pré-fixada até a data de vencimento. Na tabela de títulos disponíveis no Tesouro Direto no dia 13/5/2016, havia o Tesouro IPCA+, com vencimento no dia 15/5/2019, remunerando inflação, IPCA, mais 5,8% ao ano. O preço de compra naquele dia desse título era de R$ 2.429,84. Fazendo uma simulação considerando uma inflação de 6,5% ao ano, o valor bruto para resgate no vencimento seria de R$ 3.466,17. O valor líquido para resgate seria de R$ 3.283,21. A rentabilidade líquida, nesse caso, mantendo o título até o vencimento, seria de 10,61% ao ano. Tesouro IPCA+, com juros semestrais, antiga nota do Tesouro Nacional Série B. Nesse título, encontramos uma rentabilidade também indexada à inflação e também uma taxa pré-fixada. A diferença é que o pagamento dos juros já vai sendo feito semestralmente. É um título ideal para quem já tem patrimônio suficiente para viver de renda, uma vez que ele mantém o poder de compra desse patrimônio e ainda remunera um ganho além da inflação. Na tabela de títulos disponíveis no Tesouro Direto no dia 13/5/2016, que apresentei antes, havia o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, com vencimento no dia 15/8/2024. Nesse dia, esse título estava pagando IPCA mais 5,74% ao ano até a data de vencimento. O preço para a compra desse título era de R$ 1.816,24. Considerando uma taxa de inflação, um IPCA de 6,5% ao ano, o valor bruto para resgate no vencimento seria de R$ 3.045,70. O valor líquido seria de R$ 2.851,24. A soma líquida de juros semestrais e do resgate daria R$ 3.694,94, proporcionando uma rentabilidade líquida de 10,87% ao ano. Cabe ressaltar que é uma simulação onde eu considerei uma inflação de 6,5% ao ano até a data de vencimento. O investimento em títulos públicos é de renda fixa, o que permite dimensionar o quanto o investidor irá receber no vencimento. A rentabilidade informada no momento da compra é garantida somente se o investidor não resgatar o título até seu vencimento. É fundamental que o investidor entenda que os preços dos títulos podem oscilar conforme mudanças nas taxas de juros e conforme o prazo. Caso o investidor realize uma venda antecipada do título, resgate antes da data de vencimento, o Tesouro pagará o seu preço de mercado, de modo que a rentabilidade poderá ser diferente da contratada, podendo ser maior ou menor, ou ainda negativa. Os títulos Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, Tesouro IPCA+, e Tesouro IPCA+, com juros semestrais, são suscetíveis à alteração de preços devido a mudanças na taxa de juros e também conforme o prazo. Para investidores que não queiram se preocupar com oscilações de preços ou que podem precisar resgatar a qualquer momento o investimento, o título mais adequado é o Tesouro Selic. Vamos entender as oscilações de preços dos títulos no próximo módulo.